Vamos entender o que é mínimo múltiplo comum, ou como é mais chamado, MMC. Bom, mínimo já traz a ideia de o mais pequeno. Múltiplo já descobrimos, e comum é que pertence a todos ou a muitos igualmente. Pronto, o que é múltiplo? Sabe a tabuada do 2? Bom, o resultado da tabuada são múltiplos de 2. Por quê? Porque para eu descobrir quem são os múltiplos de 2, basta eu pegar o 2, multiplicar por algum número e o resultado dessa multiplicação será múltiplo de 2, ou seja, 30 é múltiplo de 2 porque se eu pego o número 2 e multiplico por 15, dará 30. Então, 30 é múltiplo de 2. Então, se eu sei o que é mínimo, sei o que é múltiplo e sei o que é comum, para eu calcular o MMC de 2 e 3, basta eu fazer uma tabelinha dos múltiplos de 2. Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12. E assim, vamos continuando. E quem são os múltiplos de 3? 3 vezes 0, 3, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. E podemos continuar, mas neste caso não vamos. Então veja, quem está em comum dos dois? É o número 6 e o número 12. Sendo que eu não estou procurando MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. E que é o menor valor, ou seja, o mais pequeno, que está em comum neles dois. É o número 6. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. Bom, tem algum outro método para calcular o MMC ou alguma outra forma mais rápida? Porque quando é números grandes eu vou ter que fazer muita conta. E de fato há. Nós, neste caso, utilizamos uma decomposição de números compostos em números primos. Pelo nome parece difícil, mas ela é super fácil. Vejamos. Pronto. Se eu quiser calcular o MMC de 15 e 60, basta eu fazer o seguinte. Eu coloco 15 e coloco 60 e passo uma bela listinha aqui. Muito só por isso já reconhece o que é para fazer. Bom, e lembrando, nós sempre devemos começar pelo menor número possível de dividir. Como 60 termina em 0, eu sei que é divisível por 2. Então, vou começar tudo isso dividindo por 2. Gabriel, como assim você vai dividir por 2? 15 dividido por 2 não dá a forma exata. Você lembra que a forma exata é o que dá resto zero, por exemplo. 14 dividido por 2 vai dar 7. Veja que se eu for dividir 15 para duas pessoas, vai ter uma vírgulazinha no meio. Então, nós não queremos que a vírgula, neste caso, pertença aí. Então, nós repetimos o 15 e fazemos a divisão só com o número 60. Se eu não sei quanto é 60 dividido por 2, basta fazer aqui, ó. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, nada. E esse 0 desce. E o número multiplicado por 2 que dê 0 é o próprio 0. Então, 0 vezes 2, 0. Então, 60 dividido por 2 dá 30. Como eu dividi 60 por 2, o 30 coloca aqui. Como o 30 ainda posso dividir pelo 60, como o 30 ainda posso dividir pelo 2, nós continuamos a divisão por 2. Então, irei repetir novamente o 15 e 30 dividido por 2 dá 15. Agora veja o seguinte. Eu sei que 3 vezes 5 dá 15. E 15 eu não consigo dividir por 2 de forma que dê exato. Então, eu tenho que ir para o 3, número 3. Eu não já posso nem pular para o 15,
e nem pular para o 15. Por quê? Porque eu tenho que pegar o menor número possível de dividir, ou seja, que neste caso é o 3. Então eu coloco 3 aqui. 15 dividido por 3 é 5, porque 3 vezes 5 dá 15. Como é a mesma divisão do outro lado, só faço repetir. Então, como 5 só pode ser dividido por 5 por 1, nós vamos dividir por 5 aqui também. Então, 5 dividido por 5, 1 e 1. E o que é que fazemos agora para calcular o MMC? Para calcular o MMC, basta multiplicar todos esses números aqui. 2 vezes 2, nós sabemos que é 4. 4 vezes 3, nós sabemos que é 12. E quanto é 12 vezes 5? 12 vezes 5, ó. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 5, desculpe, 5 vezes 1, 5. Mais 1, 60. Então, ó, o MMC de 15 e 60 é o 60. Agora, nas questões, já virá assim, calcule o MMC? Não vai, né? Nós sabemos que não vai. Então, vejamos um tipo de estilo de questões de MMC. 2 trens deixarão juntos a estação às 9 horas. Sabendo-se que o trem A sai de 15 em 15 minutos e que o trem B sai de 20 em 20 minutos, quando os 2 trens sairão juntos novamente. Veja que MMC é o menor múltiplo comum, que ele não seja o zero, né? Foi por isso que aqui no início foi o 6 e não o 0. Então veja o seguinte: além de trazer uma ideia de futuro devido ao verbo sairão, eles traz uma ideia também de união, meio que saírem juntos, ó. Juntos, ou seja, os dois vão novamente sair no mesmo horário. Então, quando traz uma ideia de futuro ou junto com uma ideia de união, nós sempre devemos fazer o MMC, ou seja, calcular o mínimo múltiplo comum. E neste caso é o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Que nós podemos fazer dos dois métodos, mas irei fazer deste método aqui. Então observa, como sempre devemos calcular pelo menor número, a gente sabe que 15 é divisível por 3 e 20 é divisível por 2. Então vamos começar por 2. Eu repito, 15 e 20 dividido por 2, ou R$20 para 2 pessoas, é 10. Então eu coloco 10 aqui. Como 10 ainda consigo dividir para 2 pessoas, ou por 2, basta eu colocar um 2 aqui. Repito 15 novamente. 10 dividido por 2, 5. E veja o seguinte, ó. 15 por 3. Então já não posso ir para o 5, porque eu sempre tenho que ir pelo menor número possível de dividir. Então, ó, eu coloco 3 porque 15 dividido por 3 dá 5. E como 5 eu não consigo dividir por 3, eu repito 5. E agora só aparece o 5. Veja que o que encontramos é a mesma coisa da anterior. 2, 4, 3 e 5. 2, 2, 3 e 5. 2, 2, 3 e 5. Então, ao fazer essa multiplicação, 2 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, como nós já fizemos, dará 60. E como estavam falando de 15 e 20 minutos, temos que o trem demorará novamente para se ver 60 minutos. E sabemos que 60 minutos é 1 hora. E como eles saíram às 9, pela primeira vez, vão sair novamente juntos às 10 da manhã.